o pai mais hilariamente imaturo que um menino poderia pedir. Deus, isso é tão injusto. Um degenerado completo que trabalha em uma escola primária. Que bom que vocês chegaram. Este menino estava tentando se aproveitar de mim. Um garoto de 9 anos transformou os pais falecidos de seu inimigo em chili. Não. Eu te fiz comer seus pais. Algum tipo de coisa homem-urso-porco, ou talvez um homem-porco-urso. Homem-urso, pais horríveis, policiais corruptos, irmãos de fraternidade violentamente politicamente corretos. Você encontrará os personagens mais loucos nesta pequena cidade montanhosa do Colorado. Hoje, estamos classificando os personagens de South Park de bom a mal. Como de costume, começaremos com o nosso personagem mais nobre antes de descermos até o mais malvado. Eles são os bons. E a medalha de ouro da bondade vai para um personagem que não vemos há algum tempo, que é o Big Gay Al. Al faz jus ao seu nome sendo estereotipado de cabo a rabo. Ele é feliz, animado, ridiculamente positivo e extravagante. Mas como não amá-lo justamente por isso? Ele também tem um grande coração, administrando um santuário reservado para animais gays rejeitados por donos intolerantes. E ele até entretém soldados fazendo sua icônica performance de Eu Sou Super em South Park maior, mais longo e sem cortes. Não importa que tipo de adversidade Big Gay Al enfrenta, ele nunca deixa isso o abater e prefere educar ao invés de ficar com raiva ou hostil. E a positividade que esse cara irradia é suficiente para lhe render a medalha de ouro para o personagem mais bom de South Park. O que nos leva à medalha de prata do bem, que tem que ir para Leopold Stott, mas você provavelmente o conhece melhor como Butters. Diferente de outras crianças mais cínicas e mal educadas, Butters se comporta como uma criança da sua idade deveria se comportar. Ele é brincalhão, gentil, ingênuo e sempre disposto a ajudar os outros. Sua natureza brincalhona e ingênua muitas vezes o coloca em apuros, já que ele é mais vulnerável à manipulação, principalmente por Cartman. Butters, quando não é manipulado para embarcar em missões loucas, é um garoto bem comportado que busca constantemente se aprimorar nos estudos e no comportamento. Na verdade, ele tem o costume de dizer constantemente a si mesmo que precisa aprender a se portar. Sim, eu preciso me comportar. Butters é sem dúvida um dos melhores personagens de South Park. Ele não está livre de antecedentes criminais, mesmo que possamos considerar esses crimes como não intencionais ou devido à manipulação. E ele pode ser genuinamente maldoso em ocasiões muito raras, como quando constantemente zomba de Kyle por ter sido votado o menino mais feio da turma. O pai adquire uma privada japonesa. Temos também o Professor Caos, mas ao ver seu inofensivo alter ego como mecanismo de enfrentamento, é fácil perdoá-lo. Sua negatividade é a exceção, não a regra. E Butters é uma criança de boa índole, especialmente considerando as copiosas quantidades de trauma que ele recebeu ao longo dos anos, tanto de seus pais quanto de seus colegas de classe. Ações falam mais alto que palavras, principalmente quando abafadas, por isso a medalha de bronze de bondade vai para Kenny McCormick, a criança mais azarada do programa. Continua, quantas vezes ele já morreu? Kenny é conhecido por seu heroísmo, já que muitas de suas mortes ao longo dos episódios foram atos de autossacrifício. Lembre-se, ele consertou o gerador de reserva do hospital Hell's Pass usando a si mesmo para conectar 2 fios, o que resultou em sua morte por eletrocução, e a vez que ele quebrou uma concha com a cabeça para libertar Moisés do cativeiro, o que mais uma vez resultou em sua morte. Ele salvou todos nós, judeus. A morte mais comovente pode ter sido a do filme South Park, quando ele deseja que tudo volte ao normal, mesmo sabendo que iria para o inferno, o que felizmente não aconteceu. Ele foi imediatamente para o céu e foi recompensado com uma auréola, algumas asas e muitas mulheres nuas. Além de heróico, Kenny se mostrou um amigo e irmão leal, mesmo enfrentando bullying e ridicularização. Ele economiza todo o seu dinheiro trabalhando no City Walk para comprar uma boneca para sua irmã Karen, além de todas as ações heróicas que fez como o super-herói Mysterion. Ele também demonstra lealdade genuína aos amigos Stan e Kyle. No episódio Jubileu, Kyle trai Kenny ao delatá-lo para os mais velhos. Depois, Kenny acaba salvando a todos ao se sacrificar, mostrando que ele não é apenas um amigo leal, mas também uma pessoa incrivelmente perdoadora. Apesar de todas as suas características heróicas, Kenny tem pontos negativos em seu caráter, como suas visões vulgares sobre sexo. A linguagem explícita e raiva explosiva de Kenny, geralmente direcionadas a Cartman, podem ser reprovadas por alguns, mas sua abnegação, especialmente ao salvar o mundo no final do filme, é o que o coloca em posição tão elevada. Agora vamos incluir o muito esquecido Pip, uma espécie de predecessor do Butters, exceto que, bem, Pip simplesmente é ruim. Ele é outro saco de pancadas, mas é um garoto bem comportado, provavelmente por isso ganhou o apelido de Garoto Pum.
Na maioria das aparições, Pip é retratado como passivo, frequentemente permitindo que outros o agridam ou enganem sem reação. Apesar disso, ele mantém sua atitude positiva e natureza altruísta. Mesmo quando ele encontra seu fim, foi porque Pip tentava raciocinar com Mecha estressante. Apesar de Pip ser um personagem moralmente bom, não sentimos sua falta porque ele é muito ruim. Alguns personagens de Natal são Papai Noel e Jesus Cristo. Estamos classificando-os juntos, pois são ícones festivos que espalham positividade por onde passam. Sem dizer, Papai Noel é um cara alegre. Tudo o que ele quer fazer é espalhar o espírito natalino, mesmo quando está sendo torturado no Iraque. Como filho de Deus, Jesus também faz parte do grupo de super-heróis Super Best Friends e também apresenta um programa de acesso público por algum motivo. Ele faz o bem onde pode e até sacrifica sua vida salvando Papai Noel e Red Slaydown. A amizade deles percorreu um longo caminho. A luta entre Jesus e Papai Noel no espírito do Natal Shore foi um precursor do próprio show. Em seguida temos o Sr. Mackey, conselheiro da escola primária de South Park, conhecido por sua personalidade passiva. O Sr. Mackey é mostrado como uma pessoa equilibrada e sensata que realmente tenta se destacar em seu trabalho. Ele ministrou aulas de prevenção ao uso de drogas e cuidou da turma do Sr. Garrison até seu retorno. Embora o Sr. Mackey seja um típico agrada-pessoas e do tipo que frequentemente escolhe fugir de confrontos, ele também tem um lado mais sombrio, que é resultado de seu trauma de infância. Quando questionado sobre suas tendências de acumulação, Mac reage de forma passivo-agressiva e defensiva. Apesar disso, os problemas do Sr. Mac costumam afetar apenas a si mesmo, e suas falhas eventuais são perdoáveis, já que ele é humano. Passaremos para Tolkien Black. O nome dele é Tolkien? Sim, Tolkien, o único nome que ele já teve. Tolkien é mostrado como um jovem equilibrado, calmo e inteligente. Ele não teme defender a si mesmo e suas crenças, mantendo sua posição, como nos episódios Christian Rockhart ou Dead Kids, onde recusou trabalhar com Cartman devido aos seus estereótipos. Tolkien também mostra compaixão com os animais, como no episódio Free Wilsix, onde ajudou Kyle e os outros meninos a salvar uma baleia capturada. Ele é sensível como mostrado em Here Comes the Neighborhood, onde levou as provocações das outras crianças para o lado pessoal, sentindo-se um excluído e não parte do grupo, possivelmente indicando baixa autoestima e medo de críticas sociais. Vale ressaltar que, assim como Stan e Kyle, Tolkien é o menos afetado pelas tentativas de manipulação de Cartman, o que o irrita muito, já que ele está acostumado a conseguir o que quer. E ele também mostrou ser muito perdoador, como quando ele imediatamente supera o fato de que Stan pensou que seu nome era Tolkien por tantos anos. Ao contrário de muitas crianças ricas na mídia, frequentemente retratadas como mimadas, Tolkien consegue trazer muita humanidade para o elenco de South Park. Stan Marsh é geralmente retratado como o mais sensível dos 4 meninos. Por exemplo, quando Kenny morre, Stan acha difícil ver o amigo em seu estado doente. Por quê? Kenny é meu amigo. Em Raisins, ele fica deprimido após perder sua namorada Wendy para Tolkien. Além disso, em Fun with Bill, Stan foi o único que parou de comer carne quando os meninos descobriram que Vitella era um bezerro torturado. Stan parece ser o mais moral do grupo, o que é visto em seus atos heróicos em vários episódios, como em Super Best Friends, quando ele ajudou a combater o culto suicida de David Blaine. E no episódio em que ele acusa o médium psíquico John Edwards de ser uma fraude. Em um episódio, ele também foi o único em South Park a se levantar e ajudar baleias e golfinhos que estavam sendo massacrados pelos japoneses. No geral, Stan é um bom garoto que não arruma brigas sem motivo, mas quando o faz, geralmente é para ajudar alguém em necessidade ou descobrir algo sinistro, mesmo que ocasionalmente acabe se masturbando em San Diego. Ike Broflovski, o irmão adotivo de Kyle, é um garotinho típico que idolatra seu irmão mais velho. Ele costuma repetir as palavras do irmão e segui-lo até a escola, também é muito inteligente para a idade. E que pode ser retratado como um pouco agressivo em algumas ocasiões, como quando é pego usando vaporizador, tomando pílulas hormonais ou zombando de crianças mais velhas por jogarem videogames em vez de assistir PewDiePie. Isso é a exceção, pois geralmente Ike é muito bem educado, amigável e frequentemente aprende com seus erros, como quando ele inicia um relacionamento com sua professora do jardim de infância. Voltemos nossa atenção para Kyle Broflovski, cuja personalidade se assemelha muito à de seu melhor amigo. Como Stan, Kyle também é considerado o bom do grupo, e que tem padrões morais firmes e normalmente defende o que é certo. Embora seu coração geralmente esteja no lugar certo, ele fica bastante irritado quando alguém questiona suas crenças. Isso resultou em várias brigas, especialmente com Cartman, que aproveita qualquer chance para provocar Kyle. Kyle também baseia a maioria de suas decisões em suas emoções, o que frequentemente o leva a ser facilmente persuadido a entrar em brigas ou manipulado a praticar vários tipos de crime.
E chutar seu irmãozinho por esporte certamente lhe custa pontos positivos. A seguir, Jimmy Vollmer. Jimmy é um estudante popular e querido por sua atitude positiva e senso de humor que diverte os colegas. Nos episódios em que ele aparece, Jimmy se mostra uma pessoa moral e um bom amigo. Ele é muito amigável e aceita a todos, por isso sempre é visto com diferentes grupos de amigos ao longo da série. Apesar de sua postura amigável e espirituosa, ele tem um lado mais sombrio, especialmente em algumas de suas primeiras aparições. Ele tomou uma quantidade excessiva de esteroides apenas para vencer as Olimpíadas Especiais e ficou irritado com Christopher Reeves por desviar a atenção das pessoas com deficiência congênita. Aprendeu o erro de seus caminhos. Há espaço para mais de uma pessoa capaz de se virar. E no geral é uma das crianças mais positivas e amigáveis da quarta série. Mas vamos falar sobre Tweek. Apesar de raramente ser visto sorrindo ou sendo positivo, isso não pode ser usado contra ele. O garoto está extremamente cafeinado. Ele não é muito confiável, principalmente devido ao seu estado mental, mas se dedica aos amigos quando necessário. Ele salvou seus amigos de Steven Spielberg ao apontar um lançador de foguetes para o diretor. Tweek é muito perdoador, a ponto de namorar Craig mesmo após terem lutado um contra o outro em um episódio anterior. A seguir temos o chefe, o cozinheiro da cantina da escola primária de South Park. Chefe é conhecido por sua personalidade tranquila e por ser um modelo para as crianças. Stan, Kenny, Eric e Kyle frequentemente buscam conselhos de chefe sobre vários temas. Ele também leva uma vida bem hedonista. Ele gosta de usar vários tipos de drogas e adora estar na companhia de mulheres. Ele costuma ser aberto sobre o que faz e não se envergonha de como vive, o que é bom, claro. Mas às vezes ele é um pouco aberto demais sobre certas coisas. Nas temporadas passadas, Chef respondia de forma irresponsável às perguntas dos meninos sobre assuntos adultos, sem considerar a pouca idade deles. Apesar disso, Chef permanece um dos adultos mais sensatos e tranquilos da série, frequentemente se opondo a ideias absurdas e ajudando a salvar South Park e o mundo de desastres em diversas ocasiões. Agora deve-se notar que nós desconsideramos o monstro que aquele clubezinho frutado transformou ele em sua última aparição porque ele foi lavado cerebralmente, embora vamos conceder ao chefe a medalha de pecador da luxúria devido às suas muitas canções sobre fazer amor com mulheres. Vamos falar sobre o Padre Marcia a seguir. O padre da cidade é mostrado como altruísta e genuinamente preocupado em proteger as crianças do potencial dano da corrupta Igreja Católica. Ele se recusa a sair de South Park, temendo que outro padre predatório possa tomar seu lugar. Mesmo quando todos em South Park zombam dele, ele eventualmente aprende a abraçar o ridículo e aguentar, sabendo que se não o fizesse, sua posição iria para um padre católico mais corrupto. Dito isso, ele também mostrou ser um hipócrita, mantendo diversas visões puritanas, apesar de ter relações com mulheres como a mãe do Cartman. Mas não vamos usar isso muito contra ele, já que praticamente todo mundo já se relacionou com a mãe do Cartman. Primeiro foi o Pip, depois o Butters, e então conhecemos o Scott Malkinson. Outro alvo de bullying da turma, Scott Malkinson é conhecido por sua voz peculiar e por ter diabetes. As características que seus colegas usam para zombar dele. Assim como Butters e Pip, Scott Malkinson é geralmente uma criança de bom caráter e respeitável que raramente revida ou se torna excessivamente cínico. O que mais podemos dizer sobre Scott Malkinson, além de que ele tem diabetes? A seguir temos Timmy Butch, um indivíduo alegre e positivo, bem-quisto e aceito na escola. Geralmente passa tempo com seu melhor amigo e ex-inimigo, Jimmy. Nada de ruim pode ser dito sobre Timmy, além do fato de que ele pode sucumbir ao ciúme com bastante facilidade. No primeiro episódio de Jimmy, Timmy fica extremamente ciumento e tenta de tudo para se livrar dele. Os dois eventualmente se reconciliam e se tornam amigos. Porém, a relação deles fica tensa no episódio Up the Down Steroid, quando Timmy descobre que Jimmy usava esteroides para ganhar as Olimpíadas Especiais. Apesar de muito decepcionado com o amigo, Timmy o perdoa quando ele se desculpa, mostrando que é muito indulgente. O próximo é o Sr. Escravo. Atual marido de Big Rafael e ex-namorado do Sr. Garrison. Ao contrário da opinião geral do show, o Sr. Escravo é sensato, conhecedor e sábio. Ele é visto dando conselhos válidos em muitos episódios, como em Stupid Spoil de Video Playset, em que jovens garotas tentam imitar Paris Hilton agindo de maneira incrivelmente inadequada. Quando Wendy vai até ele, confusa sobre o que fazer, o Sr. Escravo diz para ela esquecer esse estilo de vida, pois ele sabe por experiência que isso a deixará infeliz.
Concedido, enfiar Paris Hilton em seu traseiro foi um pouco demais. Mas seu coração estava no lugar certo, então vamos perdoá-lo. A seguir temos o querido dono de restaurante de South Park, Liu Kim. Ele pode ser irritado e irritável às vezes, mas se destacou como ninguém quando a cidade pediu que protegesse contra sequestradores. Ele construiu uma muralha inteira sozinho e até afugentou os mongóis. Kim é essencialmente o grande guerreiro e protetor de South Park. Ele expressou um ódio profundo pelos japoneses e tenta matar o dono do restaurante de sushi local. Nesse mesmo episódio, é revelado que a verdadeira identidade de Liu Kim é o Dr. William Jones, que tem transtorno de personalidade dividida, com a identidade de Liu Kim assumindo por mais tempo. Apesar de algumas personalidades sombrias, o Dr. Jones tenta ser útil como dono de restaurante e terapeuta, então sentimos que ele merece um lugar em uma boa sessão. Vamos incluir o Dr. Mephisto a seguir. Agora, embora ele seja responsável por todos os tipos de experimentos dementes que muitos considerariam abominações aos olhos de Deus, diremos que o doutor parece ter boas intenções na maioria do que faz. Eu criei coisas que mudarão o mundo para melhor. Aqui está um macaco com 4 traseiros. Ele se alegra em ajudar os outros e sempre se preocupa com os problemas das pessoas ao seu redor. Na maior parte dos episódios, os personagens vão até ele em busca de ajuda, a qual ele fornece alegremente. Ele é capaz de sentir remorso por seus experimentos que dão errado, como os perus geneticamente modificados. Vamos falar sobre Clyde Donovan. Clyde parece ser um dos meninos mais legais da turma, com uma moralidade melhor que seus colegas. No episódio The Sissy, Clyde é o único garoto na escola que defende e protege Stan de seu valentão Eric, provando que não é propenso à pressão dos colegas e tem mais empatia do que seus colegas sinistros. Quando Clyde é votado como o menino mais bonito da turma, ele mostra simpatia por Kyle, que acreditava ter sido votado como o mais feio. Clyde pode ser visto como menos simpático em certas ocasiões, como quando sua versão futura se recusou a tomar a vacina da coronavírus por egoísmo, mas, no geral, seu coração está no lugar certo. Nossa próxima visita tem que ser a diretora Victoria. Apesar de não ser a personagem principal, ela costuma se opor a ideias imorais ou tolas de outros personagens, e está disposta a alertar que algo provavelmente resultará em desastre com antecedência. Em certos momentos, ela também encoraja outros alunos a defenderem suas crenças, como quando incentiva o Andy a confrontar Cartman por fazer piada sobre o câncer de mama. Agora temos o oficial Barbara Dee, o policial mais inútil de South Park. Barbara é extremamente incompetente em seu trabalho e muitas vezes piora a gravidade do caso que está investigando. Ele é muito irracional e tende a usar violência excessiva para resolver seus problemas. No entanto, ele também demonstra compaixão. Demitido como policial, ele volta para casa e promete ao seu cachorro que conseguirá outro emprego para pagar pela medicação dela. Toda a sua incompetência não vem da maldade, apenas da sua estupidez. E finalmente, completando a sessão boa, está Liane Cartman, a mãe de Eric Cartman. Historicamente, Liane é geralmente retratada como uma mãe super protetora e gentil que se desdobra para agradar seu filho, a quem ela mimou absolutamente, e também por ser incrivelmente promíscua. Embora ela seja uma mãe super protetora e gentil, também permite os terríveis traços do filho, permitindo que ele faça o que quiser. De muitas formas, ela é responsável por Cartman ser o monstro que é, o que bastaria para colocá-la na área cinzenta. Porém, ela consegue se redimir devido ao seu desenvolvimento nas temporadas recentes. Basicamente, Liane já teve o suficiente das bobagens de Eric e finalmente se impõe muito mais quando se trata de suas palhaçadas. Concedido, isso é um pouco tarde demais, já que Cartman já é um monstro legítimo, mas ela finalmente está se tornando uma mãe e pessoa melhor como resultado. Com isso, encerramos os bons personagens e entramos em território mais neutro. Esses personagens caem na área cinzenta. E vamos começar essa sessão com Sharon Marsh, mãe de Stan e Shelley, e esposa de Randy. Nas temporadas passadas, Sharon era retratada como uma mãe amorosa, porém rígida, criticando o linguajar de Stan e o incentivando a fazer as tarefas escolares. Ela é extremamente protetora de seus filhos, chegando a cometer crimes para mantê-los seguros. Em um episódio, ela chegou a enterrar os corpos de supostas vítimas de Stan para evitar que ele fosse acusado de assassinato. Ninguém vai tirar meu bebê de mim. Essa ação é difícil de classificar. Por um lado, ela encobre um assassinato, por outro, demonstra lealdade ao filho e maternidade protetora. Além disso, vamos dar um desconto a ela, pois deve ser difícil lidar com as palhaçadas do Randy diariamente. Vamos falar sobre o Toalhinha. Seria fácil descartá-lo já que ele está sempre chapado ou tentando ficar chapado.
o que geralmente o torna apático e inútil. Deixando de lado os casos comuns, Toalhinha demonstra ser verdadeiramente atencioso com os outros. Ele salvou a vida dos meninos e sempre se preocupa em oferecer conselhos úteis sobre toalhas. Embora isso geralmente apenas irrite as pessoas. O que realmente tira Tolley da seção boa são suas ações no verão Crippled, quando ele se vicia em maconha da pior maneira possível. Houve também a vez em que Tolley ficou sóbrio em South Park para enfrentar a verdade, o que o deixou irritado e agressivo. Ainda assim, quando Tolley não está fumando maconha de mais ou de menos, ele geralmente é um personagem bastante positivo. A seguir temos o Sr. Hank, o cocô de Natal. Apesar de seu odor repugnante, o Sr. Hank representa o espírito natalino, visitando aqueles com bastante fibra na dieta. Sua atitude otimista e espírito festivo o tornam um dos personagens mais positivos do programa, especialmente no início. Quem assistiu aos episódios recentes de South Park sabe por que o Sr. Hank está na zona cinzenta. Ele foi expulso de South Park por tomar muito Ambien e fazer tweets ofensivos. Isso bastaria, mas o Sr. Hank também vira o vilão principal no Dia de Neve de South Park, onde é revelado que ele está por trás do inverno eterno. No fim, o Sr. Hank percebe seus erros e faz as pazes com os garotos, mas isso não basta para mantê-lo na seção boa. A seguir falaremos sobre Craig, a criança mais estoica, cínica e sarcástica da série. Ei, você acabou de me mostrar o dedo? De qualquer forma, Craig é conhecido por ser apático e monótono, independente da situação. Se eu tivesse rodas, seria uma carroça. Ele parece mais lógico e maduro do que a maioria de seus colegas, sendo quem geralmente os chama a atenção por sua ignorância. Dito isso, sua inteligência é ofuscada por seu pessimismo e rudeza com quase todos que ele conhece. Ele tem o hábito de mostrar o dedo do meio para as pessoas, às vezes sem motivo algum. Apesar de sua má atitude, Craig não é necessariamente um mau garoto, e até se torna um bom namorado para Tweek, frequentemente o confortando quando ele se descontrola. Isso pode parecer estranho, mas agora vamos classificar Satanás. Você deve estar se perguntando, como Satanás não é o personagem mais malvado desta lista? Bem, a verdade é que, embora ele pareça malvado, ele não é totalmente desde o início, e ele se torna absolutamente bom. Na verdade, ele é muito compassivo e geralmente emocionalmente vulnerável. Ei, Hitler, o que houve, pequeno? Sim, ele é o governante do inferno e até tentou dominar o mundo da superfície em certo ponto. Mas vimos rachaduras em sua armadura. Ele está solitário, isolado e só queria uma chance de amor verdadeiro. Mas porque ele foi banido para governar o submundo, infelizmente isso não estava nos planos para ele. Acho que estou destinado a viver no inferno. E realmente, não é como se ele tivesse pedido pelo trabalho que tem. Aparentemente, o único motivo dele querer estar no mundo da superfície era para se encaixar e fazer conexões. O que fica claro em sua música lá em cima, que é incrível, aliás. Se você analisar profundamente o personagem, seu comportamento maléfico é apenas uma atuação para esconder suas próprias inseguranças. Durante sua crise existencial, ele se tornou amigo de Kenny e aprendeu a se defender. Satã concede um desejo a Kenny e, sendo um homem de palavra, retorna ao inferno, embora claramente infeliz. E o que realmente o tira da categoria de mal ou até mesmo ruim e o traz para um centro mais neutro é o fato de que ele ajuda a salvar a cidade do Man Bear Pig e morre tentando. Depois seu espírito se eleva, ironicamente, ao céu. A próxima é Hyde Turner. Hyde é mostrada como uma das garotas populares de sua turma, frequentemente ao lado de Wendy, Baby e as outras meninas. Ela é geralmente uma garota doce e amigável, apesar de ter tido momentos de maldade nas temporadas anteriores. Em episódios como Margarine, ela zombou abertamente da nova garota e, quando chamada atenção por seu comportamento, a única maneira que escolheu para se desculpar foi oferecendo a Margarine uma transformação. Sua atitude orgulhosa é a principal coisa ruim sobre seu personagem, junto com sua vulnerabilidade a ser persuadida e sucumbir à pressão dos colegas, o que muitas vezes leva a ela a cometer atos hediondos como pegar uma arma e apontá-la para a cabeça do Cartman. Seu orgulho é tão grande que ela não admite para os amigos que tomou uma decisão ruim ao ficar com Cartman, mesmo sendo óbvio que o relacionamento é tóxico e abusivo. Apesar do conselho de seus amigos, ela continua a namorar Cartman, que manipula suas emoções e continua a torná-la mais malvada, como visto em Moss Piglets. Ela decide melhorar no 21ª temporada. Apesar de não ter tido um papel significativo desde então, suas aparições de fundo indicam que ela está se tornando uma pessoa melhor. Agora vamos incluir Daryl Weathers aqui. Ele expressa opiniões questionáveis em diversos momentos da série. Ele não é muito inteligente e age com base nas emoções do momento. Mas caramba, eles roubaram nossos empregos.
Eles levaram nossos empregos! Eles levaram nossos empregos! Eles levaram nossos empregos! Em vez de encontrar um novo emprego, também lhe daremos a medalha de pecador preguiçoso. A seguir, Wendy testa burger. Wendy é melhor descrita como uma pessoa bem articulada, inteligente e madura, cujo ciúme e impulsividade às vezes superam ela. No geral, ela é uma pessoa decente e frequentemente é a voz da razão, especialmente para Stan e os outros. Ela é benquista por muitos, exceto pelo Cartman, por boas razões. É amigável, gentil e dedicada a melhorar sua comunidade. Wendy também é muito politicamente consciente, o que é incrível para uma criança de 10 anos. Ela é conhecida por pesquisar e escrever redações em seu tempo livre, fortemente baseadas em temas políticos. Wendy é muito empática e frequentemente se preocupa com aqueles ao seu redor. Apesar de ser uma das pessoas mais gentis do programa, Wendy também tem seus momentos sombrios, devido ao seu ciúme e raiva incontroláveis. Classificamos ela tão baixo devido ao episódio da primeira temporada, Rinoplastia do Tom, onde ela contratou soldados iraquianos para sequestrar a professora substituta Miss Ellen, colocá-la em um foguete e lançá-la diretamente no sol. Apenas por ciúmes dela com Stan. Como isso foi tão atípico e feito na primeira temporada, quando o elenco era menos definido, vamos perdoar Wendy até certo ponto, mas devido à situação extrema, temos que mantê-la na área cinzenta. Contudo, vamos dar-lhe a medalha de pecadora da inveja, pois seu ciúme a fez cometer atos horríveis e terríveis. Agora, completando nossa área cinzenta, estão Terrence e Philip. Por um lado, eles são obnóxios e insultam todos que encontram, independentemente da situação. Por outro lado, eles alegram a vida de milhões. A economia inteira do Canadá depende de Terrence e Philip. Então, embora certamente não tenham muita moral, eles fazem algum bem no mundo. Bem, além de provocar uma guerra entre os Estados Unidos da América e o Canadá. Mas em defesa deles, isso foi uma enorme reação exagerada por parte de pais autojustos como a mãe de Kyle. Terrence e Philip às vezes são retratados como arrogantes, como quando brigam entre si ou repreendem as irmãs Quiff por roubarem seu holofote. Agora que a área cinzenta está oficialmente resolvida, é hora de entrar no lado sombrio. Esses personagens de South Park são os maus e os malvados. Iniciando a sessão dos vilões, temos Randy Marsh, pai de Stan e Shelley. Randy tem uma personalidade bem peculiar. Às vezes, ele pode ser um indivíduo inteligente, carinhoso e um pouco ingênuo. Porém, em outros momentos, ele pode se tornar um homem obsessivo, agressivo e imaturo, que só se importa em ter as coisas do seu jeito. Todos se apegam ao meu novo plano. Ele consegue ser equilibrado quando quer, uma característica mais proeminente em temporadas anteriores, mas frequentemente sucumbe a problemas de raiva e imaturidade. Randy, como a maioria dos personagens do show, está envolvido em diversos crimes. Ele cometeu incêndio criminoso, roubo e dirigiu alcoolizado. Eu não estou bebendo e dirigindo. Estou dirigindo enquanto estou bebendo. Ele não tem problema em ferir gravemente outras pessoas. Sim. É notado em The Losing Edge que ele tem o hábito de começar brigas e ser preso por vários tipos de agressão. Mas em sua defesa, ele pensou que isso era a América. Sua violência e crueldade são mostradas em Night of the Living Homeless, onde ele mata Glenn por, segundo ele, estar agindo como uma pessoa sem teto. Randy é um indivíduo impulsivo, egoísta, e seu lado violento surge quando alguém bloqueia o caminho para seu objetivo. E também não podemos esquecer que ele também é um pai e marido incrivelmente irresponsável, mas em sua defesa ele geralmente tem boas intenções. É óbvio que ele se preocupa profundamente com sua família, é só que ele é essencialmente uma grande criança. Todo o período de Randy no negócio da The Grit Farms que ele administra é o que realmente o coloca na categoria ruim, especialmente quando ele mata o ursinho Pooh, faz sexo com um morcego na China e se torna Karen. Concedido, ele volta a ser Randy, mas então se torna Karen novamente e continua fazendo coisas ridículas, então isso não compensa. A seguir temos Mincy. Mincy é uma criança grande com deficiência mental que atua essencialmente como ajudante do malvado Nathan, sobre quem falaremos mais adiante. Mincy geralmente segue as ordens de Nathan, embora muito mal, quando os dois planejam derrubar Jimmy e Timmy. Embora Mincy não seja exatamente mal, já que não é inteligente o suficiente para pensar por si mesmo, ele nunca faz nada positivo e merece a medalha Darwin de pecador, pois praticamente tudo o que faz decorre de sua baixa inteligência. Mas vamos falar sobre Ned e Jimbo, a icônica dupla caipira de South Park, ainda mais do que Daryl. Ambos são obcecados por caminhões grandes, cerveja, armas, caça e explosões, tendo personalidades semelhantes ao que adoram. Eu preciso de uma cerveja gelada e um hambúrguer incrivelmente alto, exagerado e ridículo. Ambos têm um histórico criminal colorido que mostra seu estilo de vida extremo. Eles foram associados a bombardeios, contrabando, incêndio criminoso, tumultos e fugas da prisão por esses crimes.
sem mencionar muitos abusos contra animais. Não há nada de errado em caçar para se alimentar, mas explodir animais da floresta com explosivos por diversão é, bem, algo muito mais sombrio. Em seguida, temos a prefeita McDaniels. Ela é frequentemente egocêntrica e nunca admite estar errada, mesmo quando está. Posso garantir que isso não tem relação alguma com a máfia japonesa. Ela também é aberta sobre seus verdadeiros sentimentos em relação à cidade, chamando South Park de lixão e menosprezando seus cidadãos. Ela não parece realmente se importar com os residentes e está na política por razões pessoais e egoístas. Antes de falarmos sobre seu interesse amoroso, vamos falar sobre a vice-diretora Strong Woman. Strong Woman é uma mulher forte e independente que faz o seu melhor para não seguir estereótipos de gênero e também faz o seu melhor para impedir que os outros o sigam. Ela é tão independente que recusa qualquer tipo de ajuda mesmo quando está em séria dor. De fato, seus maiores defeitos são sua autojustiça e teimosia, que a impedem de reconhecer plenamente o diretor PC como pai de seus filhos. Apesar disso, com o tempo, Mulher Forte fica um pouco mais tranquila, mas ainda honrando seu título no fim das contas. Sua dependência de seu título ao ponto de se convencer de coisas que não são verdadeiras. Isso certamente lhe renderia a medalha do pecado do orgulho. Agora, vamos falar sobre a irmã de Stan, Shelly Marsh. Shelly geralmente é mostrada sendo bastante violenta com seu irmão. É sugerido que esse comportamento resulta de sua baixa autoestima por usar aparelho nos dentes. Quando Shelly aparece em um episódio, seu mau humor costuma estar em destaque, deixando pouco espaço para uma análise mais profunda de seu personagem. A seguir estão as crianças goth, embora estejam sempre negativas, desiludidas e críticas. O motivo pelo qual os colocamos tão abaixo na lista é porque eles sequestraram o líder da sociedade vampira de South Park, com a intenção de matá-lo. Bem, Se ele é um vampiro, acho que deveríamos cravar uma estaca em seu coração. e mesmo tendo decidido contra, ainda assim o mandaram para Scottsdale, Arizona. Se vamos enviá-lo para algum lugar, deve ser o lugar mais horrível e miserável da Terra. Finalmente chegamos à mãe de Kyle, Sheila Broflovski. Ela é frequentemente retratada como uma mãe extremamente protetora, que dá muitas palestras desnecessárias para seus dois meninos, sobre como eles devem se comportar. Sheila também é muito intrometida. Ela adora fofocar e se meter em assuntos que não lhe dizem respeito. Por exemplo, quando ela descobriu que Gerald e Stuart McCormick eram amigos no ensino médio, ela organizou um encontro de pesca entre eles, que acabou sendo um desastre. Ela também se irrita muito rapidamente. Uma característica que ela passou para o filho, pode-se argumentar que ela tem boas intenções, mas isso não é uma grande desculpa. Considerando que seu personagem se tornou a personificação do puritanismo radical e da hipocrisia nas temporadas anteriores, especialmente no filme em que sua autojustiça ajudou a provocar uma guerra com o Canadá, Sheila é bastante abominável na maior parte do tempo. Quer dizer, ela até mesmo assassina Terrence e Philip, mesmo que aparentemente mude de ideia sobre eles depois que Kenny reverte os eventos da guerra. Vamos passar para o diretor-presidente da Câmara. O diretor-presidente da Câmara, personagem icônico das temporadas recentes do show, é a total manifestação de uma das partes mais irritantes da cultura atual. Dedicado a trazer uma agenda autoritária e politicamente incorreta para a escola primária de South Park, visando melhorar o mundo, ele ironicamente recorre a punições e violência para atingir seus objetivos. O exemplo mais extremo de sua maldade é quando ele espanca brutalmente o Cartman no banheiro, literalmente à beira da morte, pelo grande crime de não usar linguagem neutra em relação ao gênero. Você está propositalmente tentando usar palavras que afirmam seu privilégio masculino? Ele é responsável por trote na fraternidade PC Delta, e também por roubo, assédio e até trabalho infantil forçado, e especificamente quando ele obriga Butters a monitorar comentários negativos. Acho que pedi demais de uma criança. Agora temos Gerald Broflovski, por muitos anos. Gerald era considerado um dos personagens mais sensatos do show, sendo um advogado altamente educado e homem de família que equilibrava o lado abrasivo de Sheila. Com o tempo notamos falhas em sua armadura, como querer virar golfinho e ficar doidão com xixi de gato. Isso, porém, parecia ser a exceção à regra. Pelo menos foi até os eventos da 20ª temporada, onde foi revelado que Gerald assumiu a identidade de um troll da internet chamado Skunk Hunt 42. Ser um troll da internet é uma coisa, mas mirar em estudantes do ensino fundamental como um adulto e até mesmo levar um atleta olímpico a cometer suicídio foi muito extremo.
ele seguiu com seu comportamento de troll durante a temporada, e Mopsop, e embora parecesse ter parado, foi mais por autoproteção do que por arrependimento. Meio que acha engraçado mexer o caldeirão e assistir todo mundo surtar, movendo... O avô de Stan, Marvin Marsh, é apresentado com uma visão de vida depressiva desde sua primeira aparição. Ele está apolo com esse cara, está apolo com sua vida e quer morrer? Depois de tentar se matar sem sucesso, ele pede ajuda ao neto para terminar o trabalho, o que é extremamente inadequado e traumatizante para se dizer alguém. Sem mencionar uma criança pequena, nosso próximo lugar vai para Baby. Ela é uma membro regular do grupo Popular Girl, sendo a líder secundária do grupo depois de Wendy Tessberger. Apesar de parecer sociável, ela possui uma personalidade mais sombria que suas amigas. Ela tem sido uma grande seguidora de tendências, independentemente de sua natureza. Porém, o motivo de estar tão baixa na classificação é o episódio A Lista, onde tentou matar Wendy com uma arma. Ela acaba atirando em Kenny por engano, matando. Essa não é a primeira vez que ela mata Kenny, também o matou com um bumerangue. O pobre coitado simplesmente não tem um momento de descanso. Falando de mais alguns pais, temos Carol e Stuart McCormick. Estes são os pais muito negligentes de Kenny. Sempre bêbados, discutem com todos por qualquer motivo e não hesitam em partir para a agressão física contra quem confrontar seu comportamento. Não há mais a dizer sobre esses dois. Eles são simplesmente isso. Simples. Estereótipos de bêbados, irritados e caipiras que vivem brigando entre si. Os pais de Kenny são negligentes e abusivos, enquanto os de Kyle, Stan e Cartman parecem ter boas intenções, apesar de serem terríveis. Agora vamos dar uma olhada na criança deficiente pela qual ninguém sente pena, que é o Nathan. Nathan apareceu pela primeira vez no episódio Up the Down Steroid, vendendo esteroides ilegais para Jimmy, o que não é uma boa primeira impressão. Desde então, Nathan foi de mal a pior, nutrindo um profundo ressentimento por Jimmy e Timmy por receberem mais atenção. Isso levou Nathan a tentar sabotar Timmy e Jimmy em várias ocasiões, enquanto mantinha seu comércio ilegal de drogas, trocando uma conta Disney Plus com Scott Malkinson em troca de insulina. O único amigo verdadeiro de Morgan é Mimsy, a quem ele bate e repreende a todo momento. De fato, não há nada de positivo a dizer sobre Nathan, e ter síndrome de Down não justifica seu comportamento. Agora chegamos a Harrison Yates. Além da incompetência e estupidez características, Harrison foi classificado tão baixo principalmente devido ao episódio de The Jeffersons, onde é revelado que Yates odeia todos os homens negros mais ricos que ele. Se você vai doar todo o seu dinheiro, então podemos retirar essas acusações, fazendo com que ele os incrimine por crimes que não cometeram, sim. Porque seus corações estão cheios de ganância e eles têm cocô em suas almas. Sim! E o episódio O Incrível Dom de Cartman. Ele também descarta ciências comprovadas como a impressão digital e, em vez disso, confia nos poderes psíquicos de Cartman. Olha... Garoto, não perca meu tempo com farsas de amostras de sangue e impressões digitais. Ele... Também não se importa quando uma professora de jardim de infância está tendo um caso com um aluno, contanto que ela seja atraente. Precisamos encontrar esse aluno imediatamente e entregar a ele a medalha de garoto mais sortudo da América. Quando o Lumber Pig começa a destruir South Park, Harrison culpa o atirador da escola para poder ir para casa jogar Red Dead Redemption 2. Ele é provavelmente o adulto mais corrupto da cidade, e o fato de comandar o departamento de polícia não é uma boa notícia para ninguém. Rapidamente temos que falar sobre Skyler. Não é o personagem mais memorável, mas o colocamos simplesmente porque ele é muito escroto. Deixe de lado o fato de que ele é um valentão egocêntrico com todos com quem interage, mas ele tem 22 anos e namora a irmã do Stan, Shelley, quando ela tem apenas 13. Então sim, esse cara é realmente nojento. Logo fora do nosso top 3, temos um ranking duplo dos pais do Butters, Steven e Linda Stott. O pobre Butters sofre de muita angústia mental e possivelmente a maior razão para isso são seus pais loucos e abusivos. Steven e Linda agridem fisicamente o Butters, o castigam por praticamente qualquer coisa e, ocasionalmente, vão muito além. Quando Linda descobriu que Steven atraía com homens, ela tentou se matar e matar Butters em um rio. Mamãe estará com você muito em breve. Então, quando Steven e Linda acreditam que Butters morreu e retornou como um demônio em outro episódio, eles matam um corretor de imóveis e deixam o corpo para Butters comer. Steven e Linda são quase certamente os piores pais de todo o South Park e isso diz muito. Agora nossa medalha de bronze do mal tem que ir para o ser que é metade homem, metade urso, metade porco. Isso mesmo, homem, urso, porco.
Pensado para ser um ser fictício criado por Al Gore, Homem-Urso Porco é visto pela primeira vez quando escapa da Terra da Imaginação e mata várias pessoas, incluindo Kyle, que Cartman ressuscita. Mais tarde, Homem-Urso Porco chega a South Park e ataca vários moradores, incluindo Satanás, provando aos garotos que ele realmente existe. Homem-Urso Porco assina um contrato concordando em partir por alguns anos e depois retornar, demonstrando que ele é capaz de pensamento consciente e não é apenas um monstro irracional. Ele e Pepe, que mantém a esposa e filho do Homem-Urso Porco longe dele, causam uma seca no Colorado posteriormente. Homem-Urso Porco mata Pepe e reverte a seca por causa disso. Ah, sim, esquecemos de mencionar que ele é uma metáfora para o aquecimento global. Apesar de ocasionalmente mostrar um lado mais suave, a destruição e as mortes causadas pelo Homem-Urso Porco são suficientes para colocá-lo entre os 3 piores personagens. Agora a medalha da prata do mal tem que ir para o Sr. Herbert Garrison. Nossa análise revelou que o personagem tem um dos passados mais sombrios do programa, o que é notável considerando que cerca de 90% do elenco teve experiências com coisas realmente obscuras. O Sr. Garrison é conhecido por seu trabalho como professor do 3º ano, no qual ele falha em quase todos os aspectos. O Sr. Garrison não apenas tem pouco conhecimento sobre o que ensina, como também se irrita facilmente e desconta suas frustrações nos alunos. Ele também demonstrou ser bastante racista e preconceituoso ao longo da série, mas esse nem é seu maior problema. Nas primeiras temporadas, ele tentou se aproveitar e abusar de Eric Cartman após encontrá-lo em uma sala de bate-papo quando Eric buscava uma pessoa mais velha para passar o tempo. Que bom que vieram! O menino estava tentando pegá-lo. Seu trauma de infância e visão distorcida do sexo são responsáveis por muitos aspectos ruins de sua personalidade. Ele tem impulsos predatórios, o que o torna extremamente imoral. Ao longo da série, o tema parecia sumir, mas evoluiu para relações insalubres com outros homens. E temos que dar ao Sr. Garrison a medalha do pecador da ira, já que ele está sempre encontrando algo para se revoltar devido a se irritar por uma infinidade de motivos. Surpreendentemente, a medalha de ouro para o personagem mais malvado de South Park vai para ninguém menos que Eric Cartman. Um grande choque, não é? Mas antes, este vídeo é patrocinado pelos membros do canal Wicked Binge. Ao se tornar membro, você terá acesso antecipado aos vídeos, emojis exclusivos e distintivos de lealdade como apoiador do canal. Todos que assistem ao show, mesmo parcialmente, sabem quem é o personagem mais desprezível. Vamos encarar, a criança é literalmente a prole do próprio Satanás, sem remorso, empatia ou controle emocional. A ficha criminal do Eric é extensa, incluindo tudo, desde vandalismo até tentativa de genocídio. Ele foi responsável por esfaqueamentos, agressões, ferimentos graves e drogou várias pessoas, e quase sempre sai impune com um simples tapa no pulso. Cartman é extremamente egoísta e egocêntrico, fazendo de tudo para conseguir o que deseja, mesmo que machuque os outros. No episódio Too Much Information, Cartman foi colocado em um grupo de controle de raiva, e durante a sessão, usou seu iPhone para enviar mensagens provocativas para a esposa do médico que o atendia. As mensagens de texto eram vis, incitando a esposa do médico ao suicídio, o que ela acabou cometendo posteriormente. Eric Cartman, além de ferir pessoas, também costuma machucar animais. É revelado que Eric quebrou as pernas do gato de estimação de Kenny. E ele também é propenso a crimes de ódio, frequentemente impondo sua agenda para as pessoas de South Park. Ele tenta fazer as pessoas eliminarem os ruivos, quase conseguindo com as crianças. A crueldade extrema e psicopatia de Cartman são destacadas em Scott Norman Deve Morrer, quando ele assassina os pais de Scott, esquarteja-os e transforma em chili, que então serve para o próprio Scott. Eu chamo isso de Chile Senhor e Senhora de Norman. Depois que Scott descobre o que tem no chili, ele fica traumatizado e começa a chorar desesperadamente. O que Eric faz? Não. Eu fiz você comer seus pais. Talvez o ato mais depravado de crueldade na história da animação. Devemos premiar o Cartman com a medalha do pecador da gula, pois apesar do que ele gostaria que você acreditasse, ele é gordo, não tem ossos grandes. Eu não sou gordo, tenho ossos grandes. Nossa, isso é bem gordo mesmo. Também temos que dar a ele a medalha do centro da ganância, já que o Cartman inventou vários esquemas para enriquecer rapidamente que acabaram falhando.